Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar da companhia IRB, que nesse dia 15/8 apresentou os resultados em relação ao segundo trimestre desse ano de 2023. Porém, investidores, desde o dia 12 de julho, a companhia vem derretendo no mercado de ações e chegou a cair mais de 33%. Apenas no pregão de hoje, segunda-feira, dia 21 de agosto, as ações estão caindo 9,48%. O que está acontecendo com a companhia IRB? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Bom, investidores, antes de começar, eu vou deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da IRB. A ideia aqui no nosso vídeo é trazer para você, investidor, todas as informações necessárias para te ajudar a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilize essas informações com sabedoria. Bom, investidores, como eu mencionei lá no início, as ações da IRB vêm caindo aqui desde o dia 12 de julho e já chegou a acumular uma queda atualmente de 27%. Só no pregão de hoje, dia 21 de agosto, a empresa vem caindo 9,48%. Ou seja, as ações vêm derretendo todos os dias desde o mês de julho. Qual será o motivo por trás dessa queda? Para ajudar vocês a entender isso um pouco melhor, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu gravei faz 2 semanas, onde eu apresentei os resultados em relação ao primeiro trimestre desse ano de 2023. E por incrível que pareça, investidores, os resultados da companhia melhoraram bastante nesse primeiro trimestre. Porém, será que nesse segundo trimestre os resultados pioraram? Vamos dar uma olhada aqui na apresentação de resultados da companhia. Bom, aqui no sumário executivo a gente consegue entender o resultado líquido da empresa desde o segundo trimestre de 2022, onde a IRB vem apresentando aqui um resultado negativo, ou seja, a companhia teve um prejuízo aqui no segundo trimestre de 2022, no terceiro trimestre de 2022 ela continuou com prejuízo, porém ela reduziu drasticamente esse prejuízo. Pulando aqui para o quarto trimestre de 2022, a companhia reduziu drasticamente os seus prejuízos. E no primeiro trimestre desse ano, ela começou a apresentar resultados positivos. E o que foi apresentado nesse dia 15, ou seja, o resultado do segundo trimestre desse ano, é um resultado ainda melhor comparado com o trimestre anterior. Bom, se a companhia apresentou excelentes resultados, por que então as ações estão desabando? Sendo que a empresa vem melhorando trimestre a trimestre o seu resultado. Bom, investidores, para a gente entender isso melhor, é importante a gente compreender como funciona o negócio de seguros. E de forma resumida, para eu tentar explicar isso para vocês, o negócio de seguros basicamente funciona com a parte de receitas, ou seja, a empresa seguradora ela emite apólices de seguros, ou seja, ela vende isso para os seus clientes finais, ou seja, isso gera receita para a companhia. Depois que uma companhia de seguros ela gera essa receita, gera essa venda, ela tem praticamente 3 custos. O primeiro custo é a sinistralidade, ou seja, a quantidade de clientes que solicitam sinistro, onde a empresa de seguros tem que pagar a indenização para o seu cliente. O segundo custo são custos administrativos, ou seja, toda a operação da seguradora. E o terceiro custo, que pode ser um custo ou não, isso vai depender da administração da companhia, são os ativos financeiros, ou seja, toda a receita que uma seguradora gera, ela pega esse dinheiro e ela investe no mercado. E obviamente, né, investidores, como nós sabemos, se um gestor fizer um investimento ruim, ele vai ter prejuízos. E isso obviamente vai transferir esse prejuízo para a seguradora. Ou seja, esses ativos financeiros vão virar um custo para a companhia. Porém, o contrário também é verdadeiro. Se o gestor fizer um excelente investimento e esse investimento gerar lucros, isso se reflete em lucros para a asseguradora. Ou seja, basicamente, investidores, uma companhia de seguro é baseada em 4 pilares: as suas receitas, os custos com sinistralidade, os custos administrativos e também os ativos financeiros. Nesse slide a gente está vendo aqui a lucratividade da companhia. Bom, aqui nesse slide a gente vai falar da sinistralidade, ou seja, quanto menos sinistros a companhia de seguros tiver, melhor para ela, menos custo ela vai ter com isso. Ou seja, olhando aqui essa apresentação de resultados, a gente pode identificar aqui nesse gráfico que a companhia ela vem reduzindo o índice de sinistralidade desde o segundo trimestre de 2022. Ou seja, ponto positivo aí para a companhia, pois isso se reverte para nós investidores em lucratividade.
que foi o que nós vimos lá no primeiro slide. Aqui nesse slide, investidores, a gente está falando dos custos de aquisição e despesas administrativas, ou seja, aquele segundo custo que uma companhia de seguros pode ter. E aqui nesse gráfico a gente vê refletido também uma redução e uma estabilização de custos desde o segundo trimestre de 2022. Se a gente só comparar trimestre com trimestre, esse segundo trimestre de 2023, foi muito melhor do que o segundo trimestre do ano passado, ou seja, a companhia conseguiu reduzir os seus custos. Porém, eu estou vendo aqui os custos de aquisição. Aqui embaixo eu tenho as despesas administrativas, que cresceram 8,5% em comparação com o segundo trimestre de 2022, ou seja, teve uma leve alta aqui nas despesas administrativas da companhia. Porém, vale destacar, investidores, como a gente viu na parte de lucratividade. A empresa ela reportou um lucro muito maior do que o segundo trimestre do ano passado. Falando aqui dos ativos financeiros da empresa, a gente pode identificar que a IRB hoje aloca esse capital, toda essa receita que ela gera, basicamente em ativos de dólar, renda fixa pós-fixada com 33%, pré-fixado 1%, inflação 16%, renda variável apenas 1% e crédito privado, que provavelmente deve ser menos de 1%. Ou seja, é uma carteira de ativos para uma companhia de seguros super conservadora. As chances da IRB hoje perder dinheiro aqui com toda essa renda fixa é muito pequena. A única questão mais preocupante é a parte do dólar. E como nós sabemos, aqui no Brasil o dólar oscila bastante, então a companhia pode ter muito lucro ou até mesmo muito prejuízos com essa posição em dólar. Em linhas gerais, investidores, esses são os principais pilares de uma empresa de seguros, que a gente tem que olhar. Ou seja, a receita que ela está gerando, a parte de sinistralidade, custos de administração e também os ativos financeiros que ela está investindo. Em linhas gerais, a gente está vendo que a companhia ela vem fazendo um turnaround bem interessante. Nos últimos 2 trimestres, ela saiu aqui de negativo, de um resultado negativo para um resultado positivo. Vale destacar, investidores, que hoje os 2 maiores acionistas da IRB é o Banco Itaú e também o Banco Bradesco. Você acha mesmo que essas instituições financeiras iam investir em uma empresa que realmente não geraria lucro para elas? Esse é o primeiro insight que eu deixo aí para vocês. Além disso, como nós sabemos, a gente tem o grande investidor Luiz Barsi fazendo parte do membro do conselho da companhia. Ou seja, é um outro ponto, um outro insight que eu deixo aí para vocês refletirem. Portanto, investidores, será que essa queda que a gente está assistindo aqui na companhia IRB desde o mês de julho desse ano é uma oportunidade ou realmente as ações vão seguir caindo e a empresa vai apresentar resultados ruins no segundo trimestre desse ano? Um outro insight que eu trago para vocês também é em relação às corretoras e seus relatórios de recomendação. Aqui eu tenho um relatório do banco BTG que foi emitido no dia 22 de maio desse ano. E nele o BTG coloca como neutra a recomendação para as ações da IRB e coloca um preço-alvo aqui na casa dos R$21. Ou seja, o banco BTG realmente está esperando e vendo essa queda nas ações para os próximos meses. Isso contando aqui desde maio desse ano. Além da recomendação do BTG, eu trouxe aqui também uma recomendação do Banco do Brasil e Investimentos, para a gente ter um contraponto, um contrapeso em relação à recomendação do BTG. Aqui na recomendação do Banco do Brasil, eles também colocam a recomendação como neutra, porém o preço-alvo que o Banco do Brasil e Investimentos espera até dezembro desse ano de 2023 é de R$ 36,70 para as ações da IRB. E vale destacar, investidores, esse relatório ele foi emitido aqui em maio de 2023, quando as ações da IRB estavam cotadas a R$ 36,49. Dando uma olhada aqui no TradingView, aqui no período de 16 de maio, as ações da IRB estavam na casa aí dos R$ 35. Porém, desde então, desde essas recomendações, as ações dispararam e chegaram até o valor de R$ 55. Ou seja, tanto o BTG como o Banco do Brasil Investimentos erraram completamente as suas recomendações, pois as ações da IRB chegaram a subir 54% desde a emissão daquelas recomendações. E qual é o insight que eu trago para você, investidor, em relação a essas informações? Não dá para confiar, investidores, nessas recomendações de banco e muito menos no que o mercado está mostrando para a gente aqui no curto prazo. Como nós sabemos, investidores, o mercado ele é louco no curto prazo. Porém, uma coisa que nós temos certeza que vai acontecer é que as cotações sempre seguem os resultados da empresa. E isso sempre vem no longo prazo. E olhando aqui as ações da IRB no longo prazo, a gente pode perceber
que desde o fundo, que foi lá em fevereiro de 2023, as ações já chegaram a subir mais de 200%, acumulando até o momento 116% de alta desde o seu fundo. Se a ERB continuar apresentando melhores resultados nos próximos trimestres, com certeza no longo prazo isso se refletirá nas cotações das suas ações. Portanto, eu deixo aí a pulga atrás na orelha de você, investidor. Será que vale a pena ou não investir na ERB? Será que essa correção é uma oportunidade de comprar as ações da ERB mais barato? Ou será que é a hora da gente cair fora? Deixa aí nos comentários que eu estou muito curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, e isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.